o que é diferente. E eu acredito que o povo de Santo também não quer que seja tolerado. Ele quer que seja respeitado. Sim. Né? Porque tolerar é uma coisa, tipo assim, eu não vou com a cara desse cara aí, mas tudo bem, tolero. Não é bem assim. Tá, já que tá aí, fica aí. Já que tá aí, fica aí, mas não cheira, não fede, se eu puder excluir, eu excluo. Não é? Sim. Agora, a questão respeito, essa é um pouco, ela é, acredito eu, mais forte, mais difícil de se ganhar do que se ganhar tolerância. Agora tem um detalhe, uma vez ela instalada, jamais se tira. Então, a respeitabilidade só se consegue através, queira ou não queira, da conquista de espaço e da visibilidade e da união. Aí alguém vai falar assim, mas essa história de união, toda a época de política todo mundo fala. Sim. Fala mesmo. Só que não é aquela união. Como é que diz? É a plataforma, né? É a plataforma. A plataforma política no contexto do povo de Santo é sempre a coisa da unidade na diversidade. Esse slogan, né? Mas vamos discutir mais isso. Nós vamos puxar adiante e vamos chegar nessa questão. Qual que é essa unidade na diversidade que tanto a plataforma política, né, das pessoas vinculadas ao povo de Santo e que na prática a gente pouco observa, pouco vê. Né? Pouco vê. Exemplo disso, essa questão da rádio. Inviabilidade financeira, né? Chega uma hora que ficou tudo caro, não dá para pagar, mas não dá para pagar, ficou tudo caro porque não tem apoio. Mas quem que apoia? Por que não tem apoio? Exatamente, o apoio. Não tem apoio porque é uma, né? Vamos dizer assim, era um programa de rádio falando de um contexto religioso que é de uma minoria, né? Hipoteticamente. É uma expressão afro, né? Uma cultura, a expressão da cultura afro. Em si, uma coisa marginal. Perante a sociedade civil, uma coisa marginal. Em si, uma coisa marginal. Então, quem que quer... Se alguém passar... apoiar isso, né? Daí, tirando as lojas de Umbanda que de alguma maneira apoiavam, pagando anúncio... Sim. Ninguém mais fazia. Não, porque, né? Por várias questões, né? Mas aí vem aquela ideia. Por que desse programa independente? Porque não necessita de aporte financeiro de ninguém, não é? Sim. O que nós necessitamos é o aporte pessoal. A pessoa se debruçar sobre as questões que vamos colocar aqui, mas não são questões conclusivas, são questões abertas, né? Para que a pessoa analise, reflita, até coloque alguma coisa para que seja conversado. Essa questão, né, que o pai falou do não ser nada conclusivo, eu já comentei isso, e a lógica é justamente essa. Não é conclusão de absolutamente nada, porque eu já vou chegar nisso também, mas qual que é a questão maior nossa desse conteúdo? Tem a ver com educação. A educação tem a ver com transformar. E só se transforma, só se educa a partir do momento que a gente tem um embate. A gente tem uma discussão, a gente tem um campo que a gente esteja brigando, né? Mas é uma briga saudável. Exatamente. Nesse sentido de, né, a briga de ideias. Mas, a gente falou aqui alguma coisa, você concorda? Fala, coloca algum material colaborando com isso. Você não concorda? Fala, coloca um material colaborando com isso. Para que justamente a gente consiga identificar o que é essa dita dessa unidade na diversidade do povo de Santo. Então, é essa a lógica. Né? Então, a nossa percepção na nossa trajetória religiosa, né? O pai já desde a adolescência na Umbanda, eu desde criança com o pai na Umbanda, mas depois também no Candomblé, depois o nosso tempo do terreiro, né? com a instituição, né? Com o terreiro formado, também nos trouxe novas experiências. Exato. Mas é a nossa percepção. Se existir uma colaboração
com outras visões, outras percepções, isso, algum dia a gente vai conseguir perceber melhor essa relação da unidade, que é o que tanto é a plataforma política, mas no final das contas, que resultados que a gente vê disso no nosso dia a dia. Sendo que, do mesmo jeito que quando eu comecei a frequentar terreiro com o pai lá em 2003, a gente conversava sobre essas coisas de alguma maneira também, colocava o branco quando chegava no terreiro, antes de sair do terreiro, trocava de roupa, porque a gente ia de ônibus pro terreiro e... né? Verdade. Né, não andava com nada porque, né, chamava atenção, era complicado, a gente ia sair à noite do terreiro, né, ia chegar em casa mais tarde ainda. Então, E de alguma maneira isso tava, não era uma advertência verbal assim de não, vamos tirar a roupa porque senão a gente vai ser atacado na rua, mas existia no nosso íntimo esse sentimento de que não, eu não posso sair assim na rua. Mas ora bolas, por que eu não posso sair assim na rua? Daí hoje a gente passa por essas mesmas situações, né? A gente está no meio de uma função aqui, tem que buscar alguma coisa no mercado, daqui a pouco a gente vê o filho de santo trocando de roupa para ir no mercado. Ah, mas eu conheço gente que vai de... Não, ok, existe pessoas que... Mas a gente sabe que da mesma maneira existe o olhar. Por mais que a pessoa esteja confortável, segura do que ela é, do que ela sente, da fé dela, da crença dela, e ela não tenha medo de colocar um fio no pescoço e sair de branco na rua, mas isso não quer dizer que ela não esteja sendo vítima desses olhares, né? E isso depois, vamos pensar, a gente tá falando aqui de um micro, bem micro, né? O mercado aqui no bairro. Mas isso depois passa nas instituições que a gente frequenta, uma coisa que a gente estava conversando esses dias. Eu descobri recente que tem um outro rapaz na minha turma na universidade que é da Umbanda e que é um sacerdote. E eu nunca associei a imagem dele a um sacerdote porque simplesmente ele nunca foi com nenhum fio no pescoço. Por quê? Ele sendo um sacerdote, automaticamente ele deve ter orgulho e deve ter conhecimento. Sim. Mas a instituição, mesmo sendo uma instituição que é uma instituição federal, que é uma instituição que leva a bandeira da diversidade, não existe essa... Tem esse, não é medo, né? É esse cuidado de eu ter que parecer igual a todo mundo, mas igual a todo mundo de uma sociedade. Se eu colocar um fio de conta, eu estou sendo um ET. E você é alvo de discriminação. Daí cai naquilo. Um episódio que aconteceu comigo, que a gente foi num evento onde tinha várias pessoas, né, educadores na época, e eles pediam para tirar foto, né? Porque tava eu e tinha outros sacerdotes junto, né? Todo mundo devidamente paramentado, com seus fios, com torso, as mulheres de baiana. Os professores pediam para tirar foto. Eu me senti um macaquinho no zoológico. Objeto folclórico. Eu me senti como se eu estivesse fazendo parte do mundo folclórico. É a coisa do olhar do exótico. Mas um olhar do exótico, que é exótico, é bonito lá. Não venha perto da minha casa. Exatamente. A gente percebe isso. Então toda essa questão em torno da intolerância religiosa, o começo está ali. O começo está nisso. Uhum. Né? Então esses movimentos todos que tem de afirmação são bem importantes com relação a isso. Mas eu acredito que a gente tem que trabalhar mais isso do que só em novembro. Só no mês da consciência negra, ali na semana da consciência negra. Você passa um ano inteiro de invisibilidade, um ano inteiro de violência, um ano inteiro de olhar torto, um ano inteiro de... Para daí naquela semana você... existe essa expressão, existe essa cultura, existe... Vamos valorizar... Mas o resto do ano, vocês fiquem lá dentro do terreiro de vocês. É mais ou menos isso que acontece. É a questão estrutural, né? Então, isso entra na questão do racismo estrutural também, porque, de certa maneira, acho que de toda maneira, a gente tem esse efeito, sofre isso,
por conta de ser uma expressão que tem a base na cultura afro, Exato. né? Mas eu